Olá, tudo bem, pessoal? Boa noite. Tô bem discretinha. Tem uma roupinha discreta, assim, tá? Básica. Tudo bom? Então, o pessoal tá chegando aí. Oi, Suzy, tudo bem? Ana Paula, boa noite. Então, já tem alguns conhecidos chegando aí. Essa noite nós vamos falar sobre uma coisa bem legal. Eu acho que o pessoal que trabalha com práticas integrativas deve se deparar seguidamente com essas questões que as pessoas acham que porque a gente entende que existe energia, que ela influencia sim no nosso organismo, que a gente vai esquecer que a gente é um profissional de saúde, científico, técnico, né? Que a gente vai, parece que uma coisa seria contrária à outra e não tem nada a ver, né? Eu posso muito bem ser uma pessoa holística, considerar todos os aspectos do ser humano, e um desses aspectos é. é... Ai, o César mandando mensagem ali em cima. Um desses aspectos é o físico e é também o aqui, né? O mensurável, o palpável, né? Quando a gente considera a pessoa como um todo, a gente também tá considerando o lado esse físico. Minhas unhas estão ótimas, não é pra olhar. Vamos esperar aí chegar o. Ó, o Douglas já tá ali. Oi, Neuza, tudo bem? Bruno, Grazi. Ah, agora entrou o nosso convidado. Vamos lá. Ai, não tenho pedidos, então eu que quero pedir. Ai, meu Deus. Ô, César, me chama aí. Não sei como é que faz. É assim, eu acho. Ah, entendi. Sugestões. Convite. Agora eu já convidei. O que tu quer, Morgana? A Morgana estava aqui sentada, não conseguia sentar porque ela queria fazer a live. Primeiro era a Selena, Oi, agora a Morgana. Oi, tudo bom? tudo? E aí, Boa tá me noite, ouvindo bem? pessoal. Sim, tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Então, e o temporal? Tá mais ou menos assim, vamos ver, tomara que a internet fique estável. Não, a minha não caiu. É que eu comecei a live e esqueci de botar o título. Aí eu disse assim: ah, ninguém entrou ainda, Ah, vou sair, vou botar o título. Mas aí depois não entrava mais. Com o tempão, acho que a internet tá meio ruim mesmo por causa da chuva. Aqui também tá tá chovendo. ruim, a chuva não tá colaborando muito, eu acho. É isso aí. Verdade. Então, seja bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Eu que Fiquei agradeço. bem feliz. De novo, nós juntos aqui, já tá conhecida. Quando eu falo assim, ai, o César, ai, eu sei, o César, aquele que fez a live contigo, exatamente. Então, pessoal, vou apresentar para quem não conhece, por acaso, assim, alguém que tá meio, sabe, desavisado, não conhece, né? Mas esse é o César Augusto Miorelli Campos, foi meu aluno do curso de formação em terapia floral, que é farmacêutico, é aromaterapeuta. Ó, a Neuza disse que lá a internet também tá ruim, tá oscilando. É aromaterapeuta e é mestre em, como é que é? Análises toxicológicas e toxicologia Isso. na FEVALI. Isso, pela Acertei? verdade. Isso, acertou. Isso. E agora ele é o responsável técnico pela indústria de florais. Ih, estão brigando. Pela indústria de florais, Marcos Dias. Ai, desculpa. Desculpa. Eu fui lá buscar os meus também. Que é uma novidade aí, pessoal que gosta, né, de florais. Tem alguns que não conhecem. Eu também não conhecia. Fui lá visitar a empresa essa semana, segunda-feira. Adorei conhecer as instalações. Tudo muito lindo, muito bonito, muito cuidado. E já tô tomando, né? Já saí de lá com 4 frascos. Já tô fazendo um detox aí, me preparando pro verão, né? Se Deus quiser, aí vou recuperar minha forma que redondo também é forma, né? Claro, com certeza. Mas com certeza, até vou mais rápido se eu for rolando. Mas porque eu me intoxiquei com porcarias que a gente comeu na pandemia, que eu não comia pelo menos um monte de coisa que eu comecei a comer assim, na pandemia, tô em casa, vou comer. E aí, agora tem que
liberar aí o organismo. Então, César, eu botei o nosso tema, a questão que acho que sempre tá, vira e mexe e volta, né, pra gente. Até eu conversei com a Carol um dia numa constelação, olha eu. Mas até que foi uma live consteladora mesmo. Mas uma live que a gente fez, a gente falou, né, que não é porque a pessoa, ela é enfermeira e é terapeuta. Eu sou farmacêutica e terapeuta, tu também. Não é porque a gente sabe que existe energia, que a gente considera a pessoa como um todo, que a gente sabe que tem questões espirituais, que tem o mental da pessoa, o emocional, que a gente esquece da parte prática, técnica e científica, Sim, né? Claro que, por exemplo, na questão do Covid, a gente vai pensar no lado que deixa a gente mais fraco, que afeta a nossa imunidade, na tristeza, que afeta o nosso pulmão, nosso timo, né? Falta de alegria. A gente vai pensar nisso, mas não é por isso que a gente vai usar, ficar sem máscara, não vai lavar a mão e vai se colocar em risco e não vai se vacinar, né? A gente sabe claro. separar as coisas e integrar também. Então, eu queria que tu contasse para a gente a tua experiência aí nessa área de indústria, porque as pessoas também acham que indústria é uma coisa bem mecânica e bem comercial, assim, bem lotezão, né? E Uhum. só que no caso da tua indústria é uma indústria mais holística, né? Que tem que pensar no É, lado técnico, mas também no lado energético. Conta aí isso, pra gente. exatamente. Muito bem. Então, o mundo das práticas integrativas sempre foi uma paixão para mim, né? E depois que eu fiz o curso contigo, várias coisas abriram aí no meio do caminho. Eu fiz solicitei o meu título de farmacêutico floral terapeuta pelo conselho, então eu tenho esse título também. E aí é onde surgiu a oportunidade. Eu sou professor da faculdade NAP, que é uma faculdade de Ciências Naturais de Novo Hamburgo, e junto com essa faculdade, os donos dessa faculdade decidiram, né? O doutor Marcos decidiu criar uma linha de florais própria dele. E aí surgiu o convite para que eu fosse o RT dessa indústria. Né? Para que a gente pudesse montar esse laboratório, então. Eu participei de todo o processo de montagem do laboratório, de escolher os equipamentos, de escolher montar a infraestrutura do laboratório, né? Como um todo, para a gente poder produzir esses florais na questão das regulamentações, na questão das autorizações sanitárias que a gente necessitava para o ambiente, né? Toda a parte burocrática também, eu estive envolto em todo esse processo. E aí é onde realmente vem essa questão que tu comentou, que estamos trabalhando com práticas integrativas, estamos trabalhando com florais, estamos trabalhando com frequências, mas nós temos vigilância sanitária, nós temos meio ambiente, nós temos bombeiros, a gente tem a responsabilidade técnica ali de controle de qualidade, de controle microbiológico de água, esterilização de frasco, fazer a formulação do próprio veículo, como é que vai ser o veículo desse floral, né? Desenvolver os POPs de limpeza, os POPs de higienização. Então, tudo isso são áreas muito técnicas farmacêuticas da indústria, elas não deixam de existir aqui, né? Elas não deixam de existir porque é floral, porque é prática integrativa, porque é PIX, que isso não tem. Na verdade, tem sim, tem muito, continua tendo. Né? É claro que a gente vê as coisas de uma forma diferente, inclusive eu tenho uma das meninas que trabalha comigo que tu conheceu, a Natasha. Quando eu estava treinando a Natasha, eu sempre dizia para ela, disse, Natasha, a gente tem um controle de qualidade aqui que é microbiológico, obviamente, que a gente tem que tomar cuidado com a água, a gente tem que tomar cuidado com a higienização dos frascos, a forma de manipulação correta, né? As boas práticas de manipulação, as boas práticas de produção. Mas, o que eu sempre dizia para ela, nós temos um controle de qualidade que outras empresas não têm. Nós temos um controle de qualidade vibracional. Então, quando nós produzimos os nossos florais, a gente tem que entender que aqui na produção a gente não entra de celular enquanto nós estivermos produzindo, porque a frequência eletromagnética do celular vai nos atrapalhar. Né? O computador que a gente utiliza, ele fica fora da área de produção, exatamente para a gente não ter esse efeito. Os outros equipamentos, assim, balança, osmose, a própria estufa, a gente não deixa ligado enquanto a gente está produzindo, porque é a onda eletromagnética que está ali. Então, são processos de controle de qualidade que precisam existir dentro deste ramo de atuação, né? Que é a parte dos florais. Então, a gente tem que tomar Garantia, né? cuidado. Garantia E da isso qualidade. é a garantia da qualidade que nós temos que ter para esse tipo de produto.
E uma das coisas, ó, inclusive a Natasha até entrou na sala aí. Uma das coisas, inclusive, que a gente comentava sempre temos que, o nosso astral tem que estar elevado para trabalhar com florais, né? Quando a gente vai produzir, o nosso astral tem que estar bom, tem que ser um clima interessante, a gente tem que se dar bem lá dentro, porque tudo isso interfere na produção do floral. A gente também não pode fazer as coisas meio que pirando assim com rapidez para fazer para gerar quantidade e não gerar qualidade. Porque isso é a forma que a gente tem de garantir de que esse produto vai estar carregando aquela vibração boa para as pessoas que vão adquirir esse produto. Né? Então, diferente de outras indústrias, aqui na indústria de florais a gente olha muito para essa parte. Né? A Natasha também ela foi escolhida, diríamos assim, para trabalhar comigo, porque a Natasha também tem uma visão holística, integrativa, ela é professora de yoga, ela trabalha com astrologia. Então é uma pessoa que tem uma vibe boa. Né? Então é importante a gente também, dentro desse contexto, ter pessoas com uma vibe boa. Né? É claro que a gente não fica bem sempre na nossa vida. Vai ter momentos que a gente passa por altos e baixos, mas faz parte da qualidade do nosso produto entregar o nosso melhor naquele momento também. Né? Então, trabalhar como RT dentro de uma indústria de florais, ela é tanto um crescimento profissional, farmacêutico, técnico, porque a gente tem que conhecer os processos, a gente tem que fazer POP, a gente tem que liderar a equipe, a gente tem que pensar na parte técnica, mas também é um desenvolvimento humano. Isso, mas também é um desenvolvimento humano, né? Porque naquele momento a gente sabe que a gente também está entregando o nosso melhor vibracionalmente, digamos assim, para as pessoas que vão adquirir aquele produto. Então, a pessoa também tem que estar disponível para isso, né? Até porque o objetivo dos florais não é a gente produzir, assim, uma coisa jogada, né? Tem uma determinação, tem um jeito certo de fazer, tem uma qualidade que a gente precisa perceber nos momentos certos, nas horas certas, e coisas que talvez para outras indústrias não interfiram com tanta intensidade, para os florais interferem bastante. Né? Que é essa parte dos eletromagnetismos dos equipamentos, dos pensamentos, os nossos próprios pensamentos, né? Então, tudo isso acaba influenciando bastante nesse processo. E aí tu vê ali, a Helenita que entrou, agora me lembrei, é outra pessoa que também fez, tá concluindo agora o curso, né? E ela também montou uma diferente da tua, que tu mesmo produz, né? A linha, ela faz a diluição, ela criou as fórmulas com os florais de Bach e Ah, criou que uma legal. linha de florais prontos, né? Que chama, como é que é? Bem-estar, né, Helenita? Escreve aí, Bem-estar Florais e para vender nos pontos de venda nas farmácias. Então, ela fez toda uma linha, tudo baseado nas coisas que ela estudou Uhum. e no curso, e criou também uma linha de florais. Ela também sabe isso, como farmacêutica, ela também teve que ter todos os cuidados, porque a diluição também é uma produção, Sim. né? Ela que criou o conservante, ela que criou o que pode escrever no rótulo, ela que fez Bem-Estar Florais, ela escreveu ali. Uhum. Ela que fez as autorizações que fossem necessárias, que chamou a Anvisa para a Visa local para ver se precisava de AF ou não, Uhum. né? Que tenha ou algum nem foi o meio ambiente lá também para ti, né? Para ver se tinha que fazer um tratamento de efluente, Uhum. né? Então tudo a gente tem que estar ligado como técnico, mas a gente não vai esquecer também do lado emocional, né? Na farmácia de manipulação, que aí entrou o Diogo ali, que trabalhava, e não sei se ele trabalha ainda, mas ele trabalhava lá em Juí, numa farmácia de manipulação, ele também sabe que na manipulação é a mesma coisa. Se eu tô assim, pé da vida, se eu tô muito triste, ou se eu tô assim, não tô legal, eu não deveria fazer florais naquele dia, né? Optar ou eu mudo minha cabeça assim e tento tirar, desligar daquilo, né? Posso até tomar um floral para tentar fazer isso, para ajudar a desligar, né? Que nem a minha. Ou eu não trabalho, ou eu mudo de área, mas no caso da indústria não dá, né? Hoje eu não Sim, é. posso, não posso, vou produzir outra cápsulas, não dá porque eu não faço cápsulas, eu faço florais. Mas a gente tem que pensar isso. Eu tenho colegas da minha pós de desenvolvimento de medicamentos que ela trabalhou numa farmácia em Porto Alegre e um dia que ela estava, sempre conto isso na aula, ela estava com os olhos inchados, chegou para trabalhar, a farmacêutica perguntou: ai, tu tá gripada? Porque gripado também tu não
meu namorado acabou o namoro comigo, eu tô muito triste. E travou? Oi, Deu uma travada, agora voltou? voltou. Aham. E aí ela disse, eu tô muito triste. Aí a mulher conversou com ela, ouviu, acolheu, né, o sofrimento dela e depois disse pra ela, tu te importa de hoje não ficar nos florais e na homeopatia, tu ficar nas cápsulas? E ela podia ser uma pessoa mal resolvida, ela ia ficar ofendida. Ai, logo hoje que eu tô assim, que eu tô mal, ela me tirou do lado que eu gostava. Não, ela saiu falando pra todo mundo que achou muito legal. Da Uhum. preocupação com a energia da pessoa que está manipulando o floral. Por isso que às vezes a gente usa um floral numa farmácia, as pessoas dizem assim, ah, naquela farmácia não funciona tanto, parece. Eu Uhum. não duvido, assim, nem que não, fico só ouvindo, eu não duvido. Dependendo do clima que tem dentro do local, a energia do floral já é consumida ali mesmo. É, Daquelas pessoas que estão precisando. com certeza, com certeza. E eu acho que isso é o controle e a garantia da qualidade do produto final, né? Quando a gente trabalha com florais, eu acho que isso é bastante importante. Então, a gente sempre tenta manter o máximo possível um bom clima dentro do laboratório para que a gente possa efetivamente trabalhar da forma mais adequada, né? As fórmulas dos florais foram criadas, então, pelo Dr. Marcos, que ele é naturopata, né, e idólogo também. Então ele já tem uma experiência aí de muitos anos na caminhada. E ele criou então essas fórmulas, né, desses florais, que são florais frequenciais. Então a gente atua impregnando frequências na água. E aí essas frequências, então, a gente produz efetivamente a fórmula dos nossos florais. E aí depois a gente invasa e dispensa ele aí pro pessoal, né? Então, é um laboratório novo, a gente tem começado há pouco, fazem poucos meses que a gente abriu efetivamente esse laboratório, né? Em Novo Hamburgo. Então, isso é inovador, assim, porque eu soube que para a gente registrar o laboratório do Conselho de Farmácia também, a gente teve que pedir alguns auxílios, porque era uma coisa nova aqui no estado, né? Pelo que eu saiba, acho que não tem outro laboratório de florais no estado que tem um responsável técnico farmacêutico. E que é cadastrado no Conselho de Farmácia também, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, isso também foi inovador, assim, foi inovador e desafiador para mim, porque quando a gente se pega na frente de desafios, a gente fica meio assim, né? Meu Deus, e agora? E agora eu sou o primeiro, como é que, né? A partir de mim, provavelmente vão vir outros, e a gente também tem uma responsabilidade em cima disso, eu acho que isso é bastante interessante, mas é bem essa questão que tu comentou mesmo, é o fato de ser farmacêutico e de ser farmacêutico integrativo, de utilizar todo o conhecimento farmacêutico que a gente adquire, que é bastante técnico, que é bastante científico, mas utilizar também com a ciência dos florais, porque os florais também são ciência, né? Então, é uma mescla de ciências, diríamos assim, né? De formas Uhum. diferentes, mas que se complementam muito e que acho que é muita responsabilidade nossa como farmacêutico assumir esse tipo de posto dentro das PICs, com força dentro das PICs, com conhecimento dentro das PICs, para que a gente possa ter as coisas bem organizadas em relação a isso, até para que as pessoas possam enxergar que não é uma coisa feita assim de qualquer jeito, né? Não é uma coisa jogada, não, muito pelo contrário, é uma coisa que tem todo uma estrutura para acontecer, e por mais que a gente não tenha uma legislação específica em relação à produção de florais hoje no país, a gente não tem um registro específico para florais, a gente segue com as boas práticas de manipulação. Né? A gente tem as boas práticas de fabricação dentro de indústrias, o processo de controle de qualidade de água, como eu falei, controle de matéria-prima, qualificar fornecedor, tudo isso continua acontecendo, né? Independente do produto que a gente vai fazer depois. Então é bastante interessante essa parte, assim, porque a gente consegue mesclar mesmo as duas áreas. E é legal que também eu acho muito legal essa parte que a gente todo mundo tá aprendendo junto. Então o pessoal que tu chama lá da Visa fica empolgadíssimo, que nem a menina disse, eu também sou terapeuta floral e é uma indústria mesmo, mas me conta, Uhum. aquela também estava achando muito legal assim que ela ia ser chamada para vistoriar, para inspecionar uma indústria de florais, que ela era terapeuta floral também e que achou bem legal que um colega tá da área da saúde está
montando na sua cidade. Poxa, eu trabalho aqui, que legal, aqui tem uma indústria de florais. Exatamente, exatamente. Então, quando o Dr. Marcos começou as papeladas da empresa, né? Começou a movimentar a parte, eu já fui contratado logo em seguida ali, e aí a gente começou a dar o segmento para esse processo. E aí, esse envolvimento com a Visa Municipal foi muito bom também, porque era novidade para eles terem um laboratório assim, né? Os registros são um pouco diferentes, porque a gente não tem uma legislação que diga muito sobre isso, né? Mas o cuidado que a gente teve, eu acho que em vários aspectos surpreendeu um pouco. Porque geralmente, o que a menina tinha me comentado? Ela disse assim, a gente é acostumado a, quando fala de florais, a ter o terapeuta que faz no seu próprio consultório ou a farmácia de manipulação que faz, né? Então, eles ficavam sempre nesses dois processos aí. E daí a gente chega lá e, bom, a gente tem um processo para esterilizar frasco, a gente tem um processo para controle de qualidade de água, e aí eles olham para aquilo e veem, não, realmente tu está fazendo do jeito certo, tem um cuidado sanitário, de higienização do processo, porque é um produto de via oral. Por mais que ele tenha um método conservante que é muito bom, assim, que não exige, não gera um risco potencial, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que cuidar com todas essas questões. E aí a gente tem, efetivamente, essa animação das pessoas, assim, sabe? E é engraçado porque parece que as Pix atraem gente das Pix, né? Porque eu poderia ter encontrado qualquer tipo de pessoa dentro da Visa Municipal. Eu fui encontrar justamente uma terapeuta floral, né? Para conversar comigo nesse aspecto. Então, parece que a gente tem um imã que a gente atrai, assim, as Não, coisas pra e a gente. presidente do conselho, bem faceira, que ia registrar uma Uhum. indústria de florais, ela toma florais também, né? Ela chegou a começar o curso, ela era tua colega no curso, né? Sim, foi Da meu tua turma, colega. Uhum. mas ela não conseguiu continuar. E ela viu a nossa foto, ai, manda beijo, que eu fui lá visitar ele. Nós tiramos foto todo fardado, todo de jaleco, e ela mandando um beijo. Porque todo mundo fica empolgado, ainda mais quando a gente vê Sim, que está sendo feito direitinho, que não é uma coisa exato. de fundo de quintal, que tem fundamento, né? Como diz É, uma amiga minha, tem fundamento. exatamente. É exatamente. É isso, então a gente consegue mesclar muito essa parte técnica, parte das terapias holísticas, né? Ô, voltou? Voltou. Travou, É, não sei se foi o meu, o teu, mas não sei. é. Então a gente consegue mesclar essa parte técnica do farmacêutico com o ser holístico, né? Com o ser terapeuta, com a gente poder desenvolver isso e poder ensinar também, porque a gente acaba, de um jeito ou de outro, servindo de referência para outras pessoas que podem vir questionar alguma questão específica em relação à parte técnica dentro desta área, que tem as suas particularidades, assim como a responsabilidade técnica em outras áreas de atuação farmacêutica, né? Cada área tem as suas particularidades, até mesmo o tipo de indústria. A gente tem vários tipos de indústria farmacêutica, né? Indústria de cosmético, indústria de alimentos, indústria de produtos para a saúde, todas elas têm as suas particularidades. E aí a indústria de Pix também. Então, eu acredito, inclusive, também que é uma tendência de futuro da gente ter mais indústrias produzindo produtos para práticas integrativas e que muito provavelmente os farmacêuticos vão estar inseridos nisso. E que bom que estejam, porque a gente tem a capacidade para fazer isso e eu acho que o farmacêutico sempre teve bastante na frente dessa parte das PICs de uma forma geral. Então a gente reforça isso bastante e dá coragem para os colegas. Vão lá, façam, vai dar certo, né? É desafiador, mas Uma é coisa bom. que eu acho bem legal também esse lado de juntar os conhecimentos alquímicos que a gente tem, porque, gente, a nossa profissão veio da alquimia, dos Uhum. alquimistas, né? Das bruxas lá que pegavam as plantas e faziam medicações, faziam produtos curativos para as pessoas com coisas naturais. E eram taxadas de bruxas, porque sabiam o conhecimento das plantas. Daí vem a profissão do farmacêutico, que pega ali, mistura e macera e entrega uma fórmula para a pessoa tomar. Né? Então a gente não pode esquecer da nossa origem, né, da nossa profissão. E eu acho muito legal chegar lá e ver os símbolos de radiestesia na frente dos pontos específicos dos equipamentos e do computador lá fora da área de produção, mas mesmo assim o símbolo de radiestesia para neutralizar a emissão. E eu acho mágico isso, eu acho o máximo. Porque, gente,
Ai, não funciona se alguém me disser, tá? Não funciona. Tá, em primeiro lugar, me prova que não funciona. Se tu quer que eu Sim, prove que funciona, me prova que não funciona. Segundo, e se não funcionar, não tá indo contra as boas práticas, não tem nada ali de contaminação por o fato de ter um papelzinho colado, plastificado na frente de um computador, sim. sabe? Como É, qualquer coisa, um fator de correção, um telefone, que quantas vezes trabalhei em indústria, em lugar, no escritório que tinha na mesa colado a lista dos ramais, uhum, sabe? Então, eu acho o máximo. Quando eu trabalhei na primeira farmácia de manipulação que eu trabalhei, eu até te falei lá, tinha os pontinhos vermelhos nos 4 cantos do computador, que era do Feng Shui, esse conhecimento que se bota nas televisões para sim. diminuir a radiação da televisão. Bolinhas de ponto vermelho. Dá pra botar as duas coisas? Dá, gente. Dá, Sim. sabe? É aquela garantia da qualidade de novo, né? Quanto mais eu puder fazer para garantir que o meu produto final vai ter exatamente a frequência e energia que eu quero que ele tenha, eu vou fazer, entendeu? Aquilo não ferindo nenhuma boa prática de fabricação, aquilo entrando dentro de um processo de bom senso, né? É obviamente que a gente vai manter, no intuito de fazer com que a gente alcance a excelência maior naquele produto, naquela produção, né? Então, como hoje, atualmente, neste momento planetário que nós estamos, a gente não tem como humanidade ainda um equipamento para mensurar essas forças mais sutis ainda, eu espero que logo, logo a gente possa ter, né? Então a gente tem que lidar muito com esses conhecimentos que são conhecimentos muito tradicionais, em boa parte das vezes, e muitos conhecimentos adquiridos à base de experimentação, de pessoas que experimentaram e de que deu muito certo, né? E Verdade. hoje a gente já tem alguns artigos falando sobre terapia floral, a gente já sabe que terapia floral é melhor do que placebo, placebo é uma coisa, terapia floral é outra, então a gente já não consegue mais enfiar tudo dentro do mesmo saco. E sabe que tem uma coisa que eu agradeço muito, porque quando eu estava no primeiro semestre de graduação, eu tinha uma professora de introdução à farmácia. Inclusive, essa professora trabalhou comigo depois no meu mestrado. É uma professora que eu gosto muito, a professora Ana Luísa. Quando ela estava falando sobre a área de atuações farmacêuticas, ela estava falando sobre homeopatia. Um dia ela foi falar sobre homeopatia. E ela não é da área das práticas integrativas, mas ela foi muito coerente no que ela disse. Ela disse o seguinte: ela disse, olha só, pessoal, eu não posso ser hipócrita para vocês de dizer que não funciona, porque funciona. Eu sei que funciona. As pessoas usam e funciona. Elas têm relatos de casos que funciona. Agora, por que que funciona, eu não sei explicar. Mas eu não posso ser hipócrita de dizer que não funciona porque eu não sei explicar o porquê. Então, aquela fala dela foi muito bonita, assim, sabe? No meu primeiro semestre de graduação. E eu, isso aí que eu desejo. Né? Por mais que talvez não se saiba muito bem explicar o porquê que funciona, a gente está num caminho para isso. Mas não dá para dizer que não funciona, porque funciona. A gente sabe que funciona. Né? É a Então, mesma coisa que eu ouvi do. Ah, desculpa, pode falar. Não porque fala. muitas vezes a gente acaba sendo bombardeado assim por informações de pessoas, às vezes que dizem que a história de não ter comprovação científica, da história de não ter artigo científico que mostra, não tem ensaio duplo cego, né, randomizado, e E aquela coisa. tem, né? E a É, pessoa nunca procurou. Nunca procurou. exatamente. As pessoas não vão em base de dados para procurar alguma coisa, para enxergar, para ver se tem diferença de placebo. Como é que. É porque daí o que acontece? Como é uma coisa muito fora, as pessoas olham para isso como algo muito místico, né? E sem um pé no chão. Só que isso é muita falta de conhecimento, na verdade. Quando a gente está envolto nesse meio, a gente vê que existe bastante de ciência ali no meio e de que existe bastante formas da gente lidar, que aquilo é científico, que aquilo segue a metodologia científica, né? Só que é meio marginalizado, assim, né? Dentro Não, da isso é hoje, né, é, César? Porque as pessoas esquecem, as pessoas são muito de memória fraca e uhum. não dão valor para a história. Porque Sim, eles esquecem que até um tempo atrás, microbiologia era mística. Porque tu sim, não enxergava, era uma coisa invisível, como assim? Tem uma coisa na minha mão que eu não enxergo e que está matando as pessoas, eu estou contaminando as pessoas. Como exatamente. assim? A Então era considerado microbiologia, místico, gente. energia Mataram pessoas, elétrica, né? expulsaram pessoas, É, demitiram pessoas. Tem a história do cara lá, não sei onde qual é o país, que o cara ele supôs que tinha alguma coisa na mão dos médicos, ou no bisturi dos médicos que estavam matando as mulheres no pós-parto, sim, né? Que não acontecia com as parteiras.
E ele foi expulso do hospital, ele foi ridicularizado, ele quase perdeu o título dele de médico. Porque ele Uhum. falou isso porque é considerado bruxaria, uma coisa que tu não enxerga, não sabe explicar. Então não sejamos ignorantes, né? Se a gente viu que tantas coisas já foram comprovadas, a acupuntura também. Uhum. Ah, era uma coisa que não fazia sentido, tu bota umas agulhas, hoje os médicos ficam lutando na justiça querendo que seja só deles. Não Sim, passarão, é. sabe? Mas por quê? Como assim? Até pouco tempo estava dizendo que não funcionava, que era ridículo essas pessoas botando agulhinha. Então agora que é comprovado, ai, agora é uma verdade absoluta. Mas a gente tem Sim, que ver que talvez ainda tem coisas que hoje a gente não explica e que daqui a pouco vai ser óbvia. sim, exato. Exato. E a gente já tem, assim, a evolução dos princípios quânticos, a gente já tem a evolução da própria física explicando alguns fenômenos, explicando algumas questões. A parte dos florais, a questão dos clusters de água, rearranjo molecular, isso a gente Tem já estudo. consegue. A gente já consegue entender que existe uma forma efetivamente da água adquirir memória para ela. De que forma que ela transfere essas memórias, isso ainda não é bem claro pra gente. Mas um monte de coisa na ciência não é bem clara, né? E não é porque não é bem claro que não funciona. Então, os florais, eles estão Vou aí falar uma coisa exatamente para para as isso. pessoas talvez fiquem chocados, que não é farmacêutico, mas tem um monte de medicamento que Né? quando a gente estuda em química farmacêutica e diz assim, mecanismo de ação, e aí a gente se arruma na cadeira para saber o mecanismo de ação, e o professor diz, não está totalmente elucidado. E o Exato. produto está no mercado, as pessoas estão tomando. Sim. Então, e está fazendo efeito? Tá. Então, será que a evidência de que faz efeito não é superior a eu saber explicar? É, exato, exato. É bem isso. Então, é isso que a gente fortalece dentro do processo das práticas integrativas, das PICs, pelo fato de que a gente conhece os resultados, a gente sabe o benefício que isso traz, né? E a linha de florais que a gente trabalha é uma linha de florais um pouco diferente, assim, mas ela é muito legal, né? Ela a gente trabalha com algumas frequências de sistemas, a gente trabalha com frequências de plantas ali também, né? Eu até vou mostrar aqui. Os frascos são frascos de 50 ml. Aqui tem a fórmula do plexo solar. A gente tem uma Ai, linha. eu não peguei esse, né? Eu sou bem O burra. plexo é ótimo. Porque A eu gente, adoro plexo solar. sim, é maravilhoso. A gente tem uma linha. Os frascos eles são de 50 ml, então a gente tem uma linha diferente, um pouquinho maior do que convencionalmente. Os frascos de florais geralmente são de 30 ml, né? Vou mostrar a caixinha aqui pra vocês, olha. É bem bonitinho, do É plexo. linda. Daí tem a frequência do chakra, tem a frequência do pâncreas aqui, no caso, né? E Que é o, para quem não a sabe, glândula. é a glândula ligada ao chakra, desse Isso. chakra. E aí a gente tem ali, então, dos chakras, a gente tem uma linha PET de animaizinhos de estimação, que daí é com os florais de Bach. A gente tem a linha Systems, que daí é com as frequências dos sistemas. A gente tem a linha Organic, que daí são para processos orgânicos específicos. E a linha Compostos, onde a gente mescla as frequências de sistemas com as frequências das plantas. Tá? Então, Deixa são eu ver como é, 5 linhas que nós temos aqui. ai, o meu, eu sou bem olho grande, eu adoro mistureba, ó. Eu peguei todos dos compostos. Descompostos. Daí a gente tem essa linha bastante interessante, assim, são 42 produtos, acho que são 42 produtos que a gente tem hoje produzindo, Olha né? esse daqui, ó, gente, para quem quer ficar mais calminho, ó, Ah, o serenos. sereno, serenos é ótimo. Então a gente tem Tem frequência esses de produtos, camomila, prímula, passiflora e valeriana. Frequência, não tem a substância, tá, gente? Ó, que tudo lindinho. frequencial. Eu tô tomando esse já. Aliás, deixa eu Isso. contar pra vocês que eu tô tomando um que é detox. Vou contar aqui pra eles. Eu tô tomando um que é detox. Primeiro dia que eu tomei, eu fiz xixi 3 vezes durante a noite. Isso que eu nem tinha tomado muita água. E depois que eu me dei conta, meu Deus, toda. Porque normalmente, se eu tô com um pouquinho de vontade, eu dou uma enrolada assim, vou dormir mais um pouquinho, não vai passar, sabe? Eu não Uhum. consegui ir 3 vezes no banheiro. Eu pensei que tá limpando. Aí agora eu tô me policiando pra tomar mais água, pra sair as coisas, né? Tem que sair as toxinas, as Sim. coisas para detox mesmo do organismo. Exatamente. E aí as nossas fórmulas, então, foram criadas pelo Dr. Marcos, como eu tinha comentado antes, né? Então ele criou essa linha de florais, todas elas são assinadas por ele, né? Nesse momento, a autoria das fórmulas.
E aí a gente trabalha junto nessa parceria, né? Ele trazendo essa parte das fórmulas, eu auxiliando também nessa parte das fórmulas, mas muito na parte técnica, ser farmacêutico dentro da Ele indústria. trouxe a ideia, né? Ele trouxe a Isso, ideia. E tu que fez o desenvolvimento. exato, exatamente, exatamente, né? O desenvolvimento, o processo produtivo, a questão do veículo, né? Qual que era o melhor veículo para a gente vincular. Tanto é que os nossos produtos, eles têm um sabor doce, porque a gente tem Não glicerina na tem fórmula. álcool. Não tem álcool, tem glicerina na fórmula. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, nossa, o produto é doce, mas eu sou diabético, posso tomar? Pode, porque a glicerina não é açúcar, né? A glicerina não mexe com glicemia. Então, tanto é que a gente diz para as pessoas, a posologia é pingar na água e aí tomar, não pingar direto na boca, as gotinhas. Geralmente, os florais, as pessoas têm o costume de pingar direto na boca. A gente pede para pingar no copo de água antes de tomar, por ficar um pouco mais palatável, por causa do doce, né? Da glicerina, que tem pessoas que não gostam muito desse sabor doce. E também pelo fato da própria higiene, assim, da cânula não ficar encostando na boca e tudo mais. Né? Então a gente acaba tendo essa posologia que também está escrita no nosso frasco, no rótulo ali do produto. Né? Que são questões, de novo, técnicas, né? São questões técnicas que é o farmacêutico que tem que pensar nisso, do conservação microbiológica, do que é a melhor palatabilidade do uso do produto. Então, tudo isso é questão técnica especificamente, que tu tem que ser farmacêutico para desenvolver isso, né? É o farmacêutico que vai desenvolver essas ações, é ele que vai saber. Então, sim, é possível. E eu acho que isso era uma das coisas que eu também tinha na minha graduação, assim, que era gosto de práticas integrativas, gosto de PICs, mas eu também amo ser farmacêutico. E aí, o que eu vou fazer? Porque quando eu estava estudando na farmácia, a gente não tinha tanta ação das PICs, assim. As PICs a gente conhecia algumas coisas, mas era tudo meio nas, pelas laterais, assim, né? E aí o que a gente começou a ver? Um avanço grande das PICs, uma inserção grande dos profissionais e a possibilidade da gente poder atuar, né? Então aí eu comecei a ficar feliz, assim, tipo, não, eu realmente vou poder ser farmacêutico, que eu amo, mas eu não vou precisar deixar de ser terapeuta para isso, eu não vou precisar escolher ser um ou ser outro. É óbvio que com os pés no chão eu vou poder ser as duas coisas. Então, isso é muito legal, dá um estímulo muito grande pra gente, assim, de saber que não, a gente pode, né? A gente consegue fazer as duas coisas de forma técnica, de forma correta, ética, né? E se realizar com isso. E eu estava pensando, é que nem eu conto na aula também, né, gente, que eu tenho uma farmácia de uma amiga minha, que é nossa colega lá na comissão, é Grupo Técnico de Trabalho em Práticas Integrativas do Conselho de Farmácia, que a gente é desse grupo que colabora com a diretoria para questões de PICs, e ela tem uma farmácia, na farmácia dela, trabalha só com PICs, ela tem homeopatia, aromaterapia, florais, antroposóficos, qual é o outro? Sei, Fito, esses não, alguma coisa de fito de tintura, né? isso, tintura. Uhum. E ela sabe muito bem, né, que é muito importante a energia na produção. Então, ela é reikiana e ela faz a abertura da farmácia, quando eles abrem, ela faz reiki na farmácia, né? E no fechamento eu também já vi isso. Quando eu fui uma vez, a gente foi fazer um happy hour, quando ela fechou a farmácia, ela foi em cada sala que ela ia apagando a luz, ela fazia o símbolo do reiki para fazer o fechamento do dia. E segundo ela nos contou também que eles chegam um pouquinho antes de abrir a farmácia, os funcionários, e eles abrem o livrinho aquele Minuto de Sabedoria e leem em voz alta, cada um lê o que caiu para si, e eles refletem sobre aquilo ali para deixar os problemas lá na rua, que aqui dentro é muito importante que a gente esteja melhor, porque a gente trabalha só com coisas energéticas, né? E isso não vai contra nenhuma boa prática de fabricação, a gente ter um clima legal dentro do lugar que a gente trabalha. Às vezes tem lugares que eu já vi, que eu já trabalhei, que eu acho que é o contrário, que eles acham que tem que ser um clima horrível, Pesado, porque eu já trabalhei exato, um lugar pesado, eu já trabalhei em lugar que eu disse que era cobra comendo cobra. Então, exato. na época, eu tinha várias amigas que estavam passando por situações parecidas, e eu dizia, meu Deus, tinha que fazer uma tese de doutorado para estudar o porquê que esses lugares são tão parecidos no clima, assim, para trabalhar. Então, isso afeta tanto as pessoas, a produtividade de quem está lá como funcionário, que hoje a gente sabe disso, que
tem consultorias para melhorar o clima da equipe de trabalho, mas Exato, energeticamente não afeta. A gente não pode esquecer que exato. isso afeta esse tipo de produto. É, com certeza. Então, essa é uma das qualidades que a gente tem para tomar conta quando a gente está inserido dentro de uma indústria desse porte e dessa área de atuação especificamente, né? Então, a gente pensa de uma forma mais humanizada, de uma maneira completa, assim, né? Em todos os aspectos, efetivamente, a gente pensa de uma forma mais humanizada. Então, é bem bom. Eu posso dizer que é muito gratificante a gente estar nesse processo. E tu tá tomando os florais já? Ah, claro, com Esse? certeza. Ai, e me conta se já tem assim, pessoas que dão. É que tu não fica muito lá, César. Fiquei com ciúme da Jana também, quero conhecer a indústria. Ah, pode A vir. Mari, a Mari é fiscal do CRF, ela vai querer ir lá conhecer. Ah, pode vir, pode vir. Eu recebo todo mundo, adoro. E ela está concluindo o curso agora também, nessa turma de Show de agora. bola. Pode vir, Mari. Ela... Te espero. E eu tenho certeza, César, que vocês orientam o ponto de venda para não deixar os produtos atrás do monitor do computador, que nem a Mari Sim, disse que agora ela está falando para todas as farmácias que tem aqueles florais prontos, que eu não sei por que eles botam atrás do monitor do computador, gente. sim, é Será que é verdade. orientação do vendedor? As pessoas adoram botar. É por causa daqueles displays, né? Aqueles displays assim que as pessoas pegam e colocam lá. Eu não sei exatamente o que acontece, por que que as pessoas Ó, colocam vai ter atrás. uma excursão. Parece que vai ter uma excursão lá na. A O Helenita também pessoal quer vai de ir. excursão. Ó, show de bola. Não tem problema. Eu recebo todo mundo com o maior Isso, prazer. pode abrir tal dia, dia da visitação, que nem nos florais de Minas, Isso. que aí eles Aham. deixam aquele dia que tem menos produção para visitação. É, isso Não, aí. na Natura também. Na Natura, quando a gente. Eu fui consultora da Natura 6 anos e meio, né? Quando eu fui visitar a empresa, eles têm todo um roteiro e tem os dias marcados, que é os dias. Não entra lá dentro da produção, né? Mas é tudo de vidro para poder fazer a tal do caminho da visitação. Até o tratamento da água, a gente vê que eles captam a água da chuva e tratam a água para fazer água de limpeza das coisas, é com água da chuva. Tem um laguinho. Olha como a gente isso que nem é uma indústria de Pix. Eles têm um laguinho Sim. lá, passam um peixinho, um negócio tipo o negócio de Feng Shui. Eles têm uma pedra, que foi a pedra virada lá para o sol, sei lá para onde, que é a pedra inaugural da empresa, porque eles pensam todo nessa coisa aí de energia também dos Ah, que legal. funcionários e tem a Que ver, legal. né? Isso é bem legal. Claro, Muito legal. super. Super a ver, com certeza. A O gente que tem o mais que eu... site. É, fala já vou fazer isso. um marketing, né? Vou aproveitar já que a gente está aqui. Doutor Marcos também vai gostar, vou fazer o marketing. A gente tem o site da Fórmulas Marcos Dias, tá? Então, pelo site o pessoal pode comprar lá também, tem um carrinho de compras lá. Todos os produtos estão lá no site. A gente tem página no Instagram, tá? Olha ali o Marcos, ó. Aonde A que empregada estava marcada com pedra nas parótidas. Depois de meses tomando laríngeo, vem o furo. Liberou as pedras, isso? é? Ai, que legal! É, é isso aí. É A isso que gente eu tem ia bom falar. perguntar. Se tu já tem, eu sei que tu trabalha mais na produção, não tem tanto contato com o ponto de venda, mas já tem relatos assim de pessoas que chegam com feedback de melhoraram isso, melhoraram aquilo? A parte, principalmente a parte do detox, tá? Detox chakra básico é bombástico, assim, as pessoas usam e relatam muito bem isso. A gente já teve relato de pessoas que tomaram, por exemplo, os serenos, né? Os serenos de Ansietatem, que são dois produtos para que a gente tem mais para dormir, para processos de depressão, né? Para trabalhar mais com essa parte energética de sistema nervoso central, assim. De pessoas que, por exemplo, tiveram pesadelos nas 2 primeiras noites e depois voltaram a dormir super bem, assim. Que trouxe algumas questões de memórias passadas, né? Coisas que a pessoa precisava, tipo como uma leve catarse, assim, né? Que a pessoa criou para poder Não se sei por libertar de quê. algumas coisas. É, Porque tem rubídio, né? o vídeo, O isso. rubídio limpa traumas, então às vezes o subconsciente da gente, o inconsciente libera no sono para limpar. Isso, exatamente. Isso acontece. Isso a gente já teve um relato de, acho que umas 3 ou 4 pessoas que já falaram sobre o fato de tomarem o produto, terem algumas noites agitadas de sono e depois ela regular, assim, com sonhos, pesadelos e coisas que vieram para fora. Eu, inclusive, tive pesadelos as primeiras vezes que eu tomei os serenos também.
Eu tive Eu não pesadelos assim. tive lá, não me lembrei. Eu tive uns 2, 3 dias de pesadelos, assim, depois a coisa estabilizou, daí ficou bem. Serenos é um que eu tomo quase sempre, assim, tipo, meio que fica do meu ladinho, né? Fica do meu ladinho. Que legal, muito bom. Adorei. E tô adorando tomar os produtos também. E tô fazendo propaganda já, né? Ah, e me diz assim, pessoal que quiser comprar mais é pelo site ou tem uns lugares assim que tem ponto de venda que já É, tá tendo? Como é que... por enquanto a gente não tem ponto de venda físico, tá? As compras elas se focam mais no site. A gente tem alguns consultores nossos também. E ou então lá pela faculdade NAP mesmo. Tem o telefone da faculdade NAP. Pode ligar lá para a secretaria e aí pode comprar direto lá na secretaria também, né? O que a gente vai ter nos próximos tempos? Provavelmente outros pontos de venda, né? Inclusive a gente tá fazendo algumas parcerias por aí, conversando com algumas pessoas para a gente ter mais pontos de venda. Assim que a gente tiver, a gente divulga lá nas nossas redes sociais onde é que encontra, né? Mas se o pessoal ligar lá para a faculdade NAP, consegue encontrar e pelo site. Aí são os lugares mais fáceis para comprar. O site também a gente tem vários livros, porque o Dr. Marcos ele publicou vários livros na área de práticas integrativas. Então tem livro de aurículo, tem livro relacionado à naturopatia, à iridologia, tem alguns livros que também estão à venda na loja. Isso, daí o pessoal que tiver interesse pode comprar os livros também. Muito legal, adorei. E NAP é com dois N's, né? Para o pessoal que Isso, quiser dois procurar. N's. Quem mora lá por Novo Hamburgo, INNA. por Vale dos Sinos. Isso, exatamente. A Mari perguntou, e para foco? A gente tem o Vitalis, a gente tem uma fórmula chamada Vitalis, que ela é boa para trazer esses processos Olha ali, ó, uma pessoa querendo ser representante, gosto disso. Temos o Vitalis, Vitalis. Isso, ele é muito bom para essa parte de foco, concentração também, para trazer. O Vitalis, ele, na verdade, ele foi desenvolvido para a gente trabalhar com os principais meridianos de energia, assim, para melhor circular melhor o Ti, coisas nesse sentido. Inclusive, ele traz muito essa questão do foco, né? A gente tem um outro produto também que é o Cérebro, que tem a frequência saudável do cérebro. Então, ele é bem bom para essa parte de foco, de processo cognitivo e tudo mais. Então, são produtos interessantes para esse objetivo aí. Adorei. Ó, minha gata tá roncando, pobrezinha. Tá com o É. nariz entupido. Ela tá tomando um sistema respiratório. Tá Muito tomando. bem, muito bem. Isso aí. Daí a gente tem algumas Então, amostrinhas também, se às vezes o pessoal precisa de alguma coisa, quer conhecer os produtos, a gente tem algumas amostras que a gente pode disponibilizar também para o pessoal ir conhecendo a linha e tudo mais, né? E aí a gente vai trabalhando. A gente tem uma coisa que é bastante diferente, assim. Claro que inicialmente pelo fato da gente ter um laboratório um pouco menor, assim, porque recém está começando, a gente está começando com o trabalho, a gente tem a possibilidade de criar uma linha exclusiva, né? É aquilo que eu tinha isso é comentado legal. contigo. Tem alguns terapeutas que já entraram em contato com nós algumas vezes, que, por exemplo, assim, o terapeuta gostaria de criar uma fórmula vibracional dele, específica para um grupo específico de pessoas. A gente consegue fazer uma coisa mais personalizada para esse terapeuta. Claro que a gente tem um lote mínimo de produção que a gente consegue fazer, né? Então a pessoa tem que comprar aquele lote. Mas às vezes o terapeuta atende no consultório e ele tem, sei lá, atende sempre, por exemplo, mulheres na menopausa. E ele gostaria de fazer uma fórmula para menopausa. A gente consegue produzir uma fórmula para menopausa específica para ele, né? Então a gente consegue fazer algumas coisas personalizadas. Isso é bastante interessante nesse contexto, porque possibilita a gente atuar em várias áreas, diríamos assim, né? A gente consegue atuar em vários ramos de necessidade dos nossos clientes e dos nossos pacientes de uma forma geral. Então, essa linha exclusiva, a gente chama ela de linha exclusiva, ela é bem legal para os terapeutas que desejam criar coisas específicas, né? Ou que trabalham com alguma coisa específica mais pontual, assim, tipo, ele quer, ele sempre dá um tipo de fórmula para o paciente, daí não está na nossa linha de florais, a gente pode desenvolver para ele, né? Ou o paciente trabalha com um tipo de detox específico, né? Ou qualquer coisa nesse sentido, a gente pode fazer também. É bem, bem legal, bem A interessante. tua Olha gêmea ali. apareceu ali, a Elizabeth, a tua gêmea. Ah, querida. Uhum. Os meus filhos gêmeos que eu tenho. A Helenita disse que ó, tá fazendo também para terapeutas. Isso é muito legal. Eu acho super interessante, porque isso é um cuidado que a gente tem com o terapeuta também, né?
Sim, sim, com certeza. Quem sabe eu vou criar minha linha, hein? É isso aí, é Várias isso aí. ideias. Porque a gente tem bastante terapeuta que tem consultório e que indica produtos e que vende os próprios produtos no consultório, né? Então, às vezes, as pessoas têm alguns protocolos, assim. Acho que é interessante a gente ter espaço para isso, para que os profissionais possam escolher as suas fórmulas, assim, possam fazer os seus produtos também. Muito legal. Ai, eu adorei nosso papo. Deixa eu ver que já tá fechando uma hora. Daqui a pouco eu tenho que dar também o antibiótico da gata. Ai, tô assim, ó, É, virando enfermeira. Tive que tirar daqui de trás, tinha. Olhei assim, eu disse, ah, que legal o cenário, um nebulizador aqui atrás que eu tive que comprar ontem para gato fazer nebulização. Botei as gotinhas do sistema respiratório para fazer a show, nebulização. Legal, né? Viu, show. gente, quando a gente inventa aí também, a gente é criativo aí no Isso aí. tratamento. Faz uma coisa que precisa. Tem que fazer nebulização com soro. E se esse soro for bonificado com floral? Por que não? Né? É Olha, isso a aí. Mari já está até vendo a tua linha, Jana. Ai, sou assim de misturar. Pior que eu nem vou falar que eu sonhei esses dias. Que eu tinha que criar uma linha, sonhei com uma árvore e fiquei um tempão procurando na internet se eu achava aquela árvore com aquela flor que eu sonhei. Vou ter que pensar nisso agora. Ó, Agora que tu falou isso, eu disse, meu Deus, tá aí o negócio. Vou ter que viu? ver isso aí. Isso aí, show de É, bola. Vamos pensar, vamos pensar. Vamos pensar para o já futuro, é tenho isso que tudo a na gente minha cabeça. precisa. Força para as Pix, a gente precisa dar força para as Pix, né? Isso aí. Ah, imagina poder fazer um. Ah, nem vai prestar. Eu vou querer. Mas aí eu vou querer criar o cartucho, o rótulo. Porque aí eu vou juntar o meu lado de desenvolvimento de produto, de É pessoa de isso aí, marketing é técnico. isso Gente, eu não sei aí. se você sabe, eu também sou farmacêutica industrial. É. Eu trabalhei minha vida inteira, desde o meu segundo grau, eu sou técnica em química. Eu sempre trabalhei na indústria. Eu adoro lote. Eu adoro, eu sou muito mal acostumada, eu adoro ver quantidade, assim, ver aqueles vários, assim, sabe? Então, Uhum. eu sou mal acostumada, trabalhei com pesquisa e desenvolvimento muito tempo e agora já vi. Tem que fazer É agora uma muito linha. bom, né? É muito bom a gente pensar nisso. É muito bom, é muito bom. Mas a gente está com bastante novidades também para a Fórmulas Marcos Dias. Logo, logo vão ter produtos novos aí no meio do caminho. As coisas vão andando e a gente vai desenvolvendo, mas haverão surpresas boas aí. Ai, que legal. Então tá, César, muito obrigada por ter aceitado meu convite de novo. Eu que agradeço. E sempre bom conversar contigo. Acho que aquarianos conversam assim rápido e flui o negócio, Lu, né? aham. A Ana Claudete entrou ali e falou assim: ai, vocês são rápidos. E eu fiquei procurando, eu fiquei dizendo, mas do que ela tá falando? A gente tá falando muito rápido. Eu pensei, Aham. né? Não sei, acho que era o raciocínio rápido, não sei o que que era. Ó, o doutor Ah, Marcos tá ali, ó. Deu parabéns pra gente. Doutor Marcos, o Marcos Viviano ai, Dias, que tá ali, obrigada, muito obrigada. ele é o criador Parabéns do pela sistema. linha, né? É isso aí. O que que tu falou que eu não ouvi que falhou a ligação aí? Tu É, não, falou? eu disse que ele é o criador da linha. Foi ele que fez Sim, o pessoal tá ali conhecê-lo desde a também. É, verdade. Então tá. Ela falou, doutor Marcos é surpreendente. o Gostei da Renan. live. Ai, que bom, gostou. Que a gente Tá se aí. meteu aqui a fazer. Viu que a gente faz divulgação, a pessoa nem precisa pedir. Aham. A gente me cria a divulgação. Gente, o que eu acredito, eu divulgo, pode ter certeza. Nem ganho É nada com isso, isso. é Né? isso Mas aí. eu ganho das pessoas serem felizes, sabe por quê? Que gente feliz não incomoda. É, é isso Eu vou aí. ter um mundo melhor para eu viver. Olha como eu sou esperta. É isso aí. Então, tá, pessoal, muito obrigada. Obrigada, César. Eu que Me agradeço pela disponibilidade, foi ótimo. Me convida sempre que eu sempre venho. A gente tem muitos assuntos para falar sempre. Isso, nós vamos É de falar óleos uma. essenciais, é de florais, é de práticas integrativas. Onde tiver, a gente fala. É de um tudo, de planta. Qualquer dia desse nós vamos falar de plantas de proteção, porque isso é uma coisa que me Show. interessa muito. Gosto. É, Vamos todo mundo fazer. pensa que tem aqui, a minha casa, tudo. Para que é essa? Proteção, e essa? Proteção, e essa? Proteção. Proteção. É. Vamos lá. Plantas e Tá bom? eletromagnetismo. Acho ótimo. Beleza. Ótimo, isso mesmo, isso aí. Bruxarias mil, Bruxarias, vai ser é. bom. Tá bom, pessoal. Tchau, tchau, César. Obrigada. Boa Tchau, noite. obrigado, E obrigado, pessoal. Boa encaminhe, noite. gente, para quem pode se interessar nesse assunto, peguem ali o aviãozinho e enviem para os colegas, para as pessoas que podem se beneficiar e podem gostar de conhecer, né, um novo sistema aí de floral bem legal e experimentar. Tem gente às vezes que não conhece, né?
que existem esses florais assim mais diferenciados, quânticos, e a gente pode indicar aí como terapeuta e também tomar, né, para as nossas questões, porque a gente tem que se curar primeiro para depois ajudar o outro a se curar. Isso aí. Tá bom? Beijo. Obrigada, pessoal. Vou Beijo. deixar gravado aqui. Até Tchau, mais. Tchau, tchau. tchau.